Olá, bem-vindas e bem-vindos ao meu canal no YouTube. A aula de hoje vai focalizar um tema muito importante na história da filosofia do século XX, que é o conceito de indústria cultural, tal como concebido pela Escola de Frankfurt, particularmente por Adorno e Horkheimer, em seu famoso livro A Dialética do Esclarecimento. Se você não viu a primeira aula sobre Adorno, em que eu falo sobre temas gerais de sua filosofia, veja, porque a partir dessas questões levantadas de um ponto de vista crítico acerca da cultura, nós podemos entender melhor essa temática da indústria cultural. O esclarecimento, em alemão Aufklärung, que muitas vezes é deixado sem traduzir, é concebido pela Escola de Frankfurt como o processo de racionalização ocidental que culminou na constituição das ciências positivas matematizadas, ou seja, calcadas nas fórmulas matemáticas, na lógica e no número, e também na instituição do capitalismo, com suas formas de exploração predatória da natureza e da força de trabalho humana. Seu princípio geral é o da apropriação de todo objeto como matéria desprovida de diferenças qualitativas em prol de alguma rentabilidade, seja ela cognitiva, moral, política ou econômica. Trata-se de um movimento totalitário, totalizante, de funcionalização das coisas e das pessoas. Então, o esclarecimento é um processo de racionalização particularmente ocidental, em que Adorno, Horkheimer e os outros membros da Escola de Frankfurt veio um processo de funcionalização acelerado de tudo aquilo que compõe essa totalidade social. Trata-se de um processo em que a socialidade toma conta de todos os espaços, de tal maneira a haver pouco resquício de algo que é da ordem de uma singularidade autônoma, desconectada desse complexo, desse contexto funcionalizado. É a famosa ideia de mundo totalmente administrado ou uma sociedade totalmente socializada, no sentido de que tudo é pervadido, invadido por princípios de abstração, de universalidade, que fazem com que as coisas percam, então, o seu caráter de unicidade, a sua singularidade. De todas as esferas da cultura, uma delas parecia imune a este processo de abstração funcionalizada. Ou seja, a arte, a beleza, o prazer estético, que pelo menos até o final do século XIX ainda se mostrava objeto de um prazer válido em e por si, que é exatamente o contrário do princípio da funcionalização total que vigora no âmbito de uma racionalidade instrumental. Então, até o final do século XIX, até o começo do século XX, a gente pode dizer que o prazer estético, ou seja, com a beleza, com as produções artísticas, tinha um valor de tal maneira que não se subjugava a algo da ordem de um princípio de rentabilidade, de desempenho, tal como passou a vigorar no âmbito do capitalismo já no início do século XIX. Com o advento dos meios de reprodução em massa, da imagem e do som, eu ia falar de comunicação, mas é isso mesmo. Só que a ênfase agora é da dimensão industrializada da produção das imagens. Então, com o advento dos meios de reprodução em massa, da imagem e do som, como a fotografia, o cinema, o disco sonoro, o rádio e a televisão, as obras estéticas inseriram-se em um complexo econômico fundado essencialmente no desejo de lucro. Embora elas sempre tenham sido, de alguma forma, uma mercadoria, agora essa dimensão tornou-se seu fundamento mais substantivo. A arte sempre foi uma mercadoria, só que ela era tratada, ela era veiculada em um contexto micro, entre artista e quem contratava a obra, o mecenas, um nobre feudal, ou um bispo, o papa, etc. Ou seja, alguma autoridade religiosa, algum nobre, um barão, um duque, que contratava os serviços de artistas para poder fazer alguma obra específica, um retrato que figurasse a nobreza, a filha, etc., o próprio rei e tudo mais. Então, a dimensão de mercadoria sempre existiu. Acontece que, com o desdobramento, o desenvolvimento radical das formas de reprodução em massa das imagens e do som, aquilo que era da ordem de uma mercadoria ligada a quem faz e a quem paga pela obra,
agora se alastrou para todo o âmbito de produção das imagens. Então tudo aquilo que dá prazer estético acabou sendo reproduzido aos milhões e se inseriu num âmbito próprio do horizonte de rentabilidade capitalista, que é o de produzir lucro. Então a arte passou a ser um produto que passou a renunciar a seu princípio de valoração estética em e por si e acabou sendo fundamentalmente determinado pelo fato de que, reproduzido aos milhões, de tal maneira que se investiu também muitos milhões em sua produção, como é o caso de todos os filmes e de muitas músicas, essas produções deverão retornar o lucro, deverão retornar não apenas aquilo que foi gasto em sua produção e distribuição, quanto também deverão render mais do que aquilo que foi efetivamente gasto em sua produção. E nesse momento o que nós temos é uma indústria da cultura, ou seja, uma forma de apropriação do estético que retira a relação de espectador e obra deste espaço único, unitário, singular, para um outro âmbito em que vigora essencialmente o que Adorno sempre se refere, que é o anonimato do mercado da arte. Ou, na verdade, todo o mercado é sempre pautado pelo anonimato das pessoas que participam dele, no sentido de que não interessa para você, quando você compra uma calça jeans, por exemplo, qual foi a pessoa que costurou a calça ou quem fez aquela calça. Muito recentemente é que isto tem sido trazido à baila com os questionamentos críticos acerca, por exemplo, de trabalho infantil, trabalho escravo, mão de obra subvalorizada, como é o caso dos trabalhadores e trabalhadoras em Taiwan, na China e etc. Mas isso é muito recente, porque até metade do século XX, ou seja, com mais de 150 anos de desdobramento e desenvolvimento do capitalismo, essa pergunta por quem fez o produto era inócua, ela simplesmente não era feita. De tal maneira que o mercado foi sempre marcado por ser anônimo. E esse caráter anônimo, sem rosto, sem nome, é que marca propriamente uma nova etapa para a produção das obras estéticas. Significa dizer que as obras estéticas deixaram de ser um produto que vale por si e passaram a ser integralmente determinadas por algo que é da ordem de uma mercadoria, ou seja, por aquilo que é colocado no mercado de modo a fazer com que elas sejam valorizadas pelo seu potencial de troca, ou seja, pelo seu preço, pelo modo com que elas são capazes de render lucro em virtude do modo com que elas devolvem mais valor do que aquele que o trabalho colocou nelas, etc. Toda mercadoria possui, segundo Marx, duas características essenciais, e essa conceituação é especialmente importante porque, a partir dela, muita filosofia foi construída no século XX e ainda hoje é falado, de modo que essa temática é especialmente importante para nós. Então, toda mercadoria possui duas características essenciais a partir daquilo que é colocado por Marx na sua crítica da economia política e também no Capital, onde ele sistematizou esses princípios de forma mais concisa. Quais são essas duas características? A mercadoria deve ser capaz de suprir uma carência, uma necessidade, um desejo humano, sendo, portanto, útil. Toda mercadoria somente faz sentido como tal, ou seja, como sendo um produto que vai ser trocado na sociedade, pelo fato de que ela é capaz de satisfazer uma necessidade, um desejo humano. Se ela não tem essa capacidade, ou seja, se ela é absolutamente inútil, logo ela não é uma mercadoria. Ou seja, ela tem que ter utilidade, alguma que seja. Mas ela precisa ser também parte de um complexo de troca, compra e venda, em que tudo produzido além do necessário para uso próprio é posto em circulação. Então, digamos, o tricô que a sua mãe faz para ela mesma usar, como, por exemplo, um pullover, uma touca, etc., não é mercadoria. É um produto que ela fez para uso próprio. Então, nem tudo que tem utilidade é mercadoria. Porque a mercadoria necessariamente é pensada como situada no espaço das relações sociais. Ela é um produto que trafega no âmbito das relações sociais. O primeiro aspecto, ou seja, de sua utilidade, sua capacidade de satisfazer nossas necessidades,
É o que Marx chama de valor de uso da mercadoria. E o segundo, que é o fato de que ela se situa nessas redes sociais, é seu valor de troca. O valor de uso é elegível na materialidade, na concretude do objeto. Então, o valor de uso de um suco de laranja é, obviamente, o de satisfazer o nosso desejo por este líquido, pelo fato de que ele tem determinadas propriedades nutritivas, sacia a sede, etc. Então, nós lemos na materialidade da coisa o seu valor de uso, como também de uma camisa, de uma calça, de um mouse, de uma caixa acústica, etc. Ou seja, cada uma dessas coisas aí supre uma necessidade em virtude da sua dimensão material. Ou seja, a utilidade dos objetos é determinada pelo modo com que nós vemos qualitativamente na coisa propriedades específicas que fazem com que ela satisfaça tais necessidades. Isso pode parecer óbvio, mas o contraste com o valor de troca é que torna essa reflexão importante e necessária. No valor de troca, ele é mais abstrato, fundado na quantidade social média do tempo de trabalho não qualificado necessário para a produção da mercadoria. Bom, quanto mais trabalho social médio é necessário para produzir uma mercadoria, mais cara ela é. O valor de troca, ele, por assim dizer, exprime um trabalho que não é o especializado de um especialista. Por exemplo, não é o trabalho de um médico, de um engenheiro, de um técnico formado para tal. É um trabalho que qualquer pessoa poderia fazer, desde que tivesse uma instrução mínima de como operar uma máquina, etc. De tal maneira que esse trabalho não qualificado, que qualquer pessoa poderia fazer com algum dispêndio de energia ou de alguma formação mínima, esse trabalho é aquele que vai se sedimentar nas mercadorias. E a mercadoria, então, vai ser mais cara ou mais barata, essencialmente em função desse trabalho. É claro que o preço final da mercadoria vai conter algo a mais do que este valor de troca concebido nuclearmente em função do trabalho social médio necessário para produzir tal mercadoria. Porque outras coisas estão envolvidas no preço final, como é o caso dos impostos, diversos tipos de taxa, insumos, ou seja, elementos que são trazidos de outras esferas de produção, de tal maneira que existe uma diferença entre o valor de troca e o preço. O preço a gente pode considerar uma espécie de expressão monetária do valor de troca, acrescido de outros elementos, de outros valores que vão se interpor entre este valor que é insuflado, produzido pelo trabalho, e aquilo que efetivamente vai ser enunciado como preço final para quem vai consumir, comprar a mercadoria. Sem contar o fato de que o preço final também inclui outros estágios de produção da mercadoria e de seu tráfego, ou seja, de sua locomoção, como também venda, recompra entre atravessadores e intermediários, transportadores, etc., de tal maneira que o preço final, de fato, agrega muito mais coisas do que este simples valor de troca. Nas mercadorias comuns, o valor de uso é não apenas especificável qualitativamente por sua serventia, sua utilidade, mas também quantificável. Quer dizer, o valor de uso de uma cadeira é a metade do valor de uso de 2 cadeiras, porque, obviamente, supre metade da necessidade que as pessoas têm de se assentar. Da mesma maneira que 5 camisas supre 5 vezes mais a carência por esta roupa do que uma camisa. De modo que nós temos uma diferença qualitativa entre o valor de uso de uma camisa e de um suco de laranja, como também diferença quantitativa entre 5 camisas e uma camisa. Quando se fala de um filme, de uma música, de uma fotografia, porém, essa dimensão de valor de uso torna-se indefinível, abrigada sob o conceito um tanto genérico de divertimento, distração, entretenimento. Então, qual é o valor de uso de um filme como Titanic? Qual é o valor de uso de uma música dessa que você ouve no rádio? Normalmente a gente pode agrupar aquilo que nós esperamos dessas mercadorias culturais, que elas nos divirtam, nos distraiam. Só que esse é um valor por demais difuso, porque afinal de contas ele serve para todas, igualmente.
E nem todas dizem respeito à pura distração, porque, por exemplo, algumas músicas servem para relaxar, outras servem para você trabalhar bem, se concentrar, outras servem para você meditar. Há várias formas de determinar qualitativamente o uso, mas, interessantemente, todas elas são um tanto quanto difusas. Elas não são muito bem especificáveis, tal como é o caso das mercadorias comuns, ou seja, as mercadorias não culturais. É claro que toda mercadoria tem uma dimensão cultural, evidente. No caso, aliás, é algo que a gente vai falar. Uma calça jeans tem todo um complexo cultural que gravita ao redor dela e que se sedimenta nela. Então, a calça jeans é um produto cultural também. Só que quando a gente fala mercadoria cultural, nós estamos querendo dizer de uma mercadoria que serve apenas para fins de cultura, e não algo da ordem de nossa materialidade corpórea, de nossa sensação, daquilo que é útil para fazer coisas, produzir ações, saciar nosso corpo, ou seja, a dimensão biológica, etc. Então, mercadoria cultural, desde a primeira vez que eu ouvi, eu achei uma expressão um tanto quanto equívoca, né? Exatamente por causa disso. Porque toda mercadoria tem cultura nela e sacia, ao mesmo tempo, algo da ordem de uma dimensão cultural. Porque, afinal de contas, quando você compra uma camisa, não está em jogo único, exclusivamente, vestir-se. Está em jogo também algo da ordem de valores, princípios que vão ser incorporados nesse produto, nessa mercadoria. Mas, digamos assim, fazendo essa ressalva, aí a gente pode usar o conceito mercadoria cultural como sendo aquela mercadoria ligada apenas a valores culturais e não relativos à serventia, utilidade material, física, corpórea, etc. Então, nessas mercadorias culturais, o valor de troca assume uma preponderância quase absoluta, não no sentido mais determinado, mais específico, de preço, mas sim de valores sociais agregados ao produto. Certamente, toda mercadoria veicula diversos tipos de valores, como eu acabei de falar, mas a mercadoria cultural acaba sendo constituída essencialmente como receptáculo deles e praticamente mais nada. Então, tem uma concepção de valor de troca que é alargada. Por quê? Valor de troca é algo abstrato, quer dizer, você não pode olhar para uma cadeira e especificar o quanto é que ela é cara, o preço dela, o quanto é que nós poderíamos trocar numa relação de escambo. Né? Escambo é essa troca direta entre o que alguém faz e uma outra pessoa também faz. Então, nós não podemos dizer, por exemplo, com quantas camisas a gente compra um carro, ou com quantas mesas a gente compra uma casa. Não dá para a gente ver isso nelas, é algo abstrato. Nós temos que fazer apelo a uma outra dimensão, a uma outra forma de concepção da mercadoria para dizer do valor de troca delas. Significa que o valor de troca é algo pensado, é algo ideativo. Não é legível na materialidade da mercadoria, do produto. Só que no caso das mercadorias em geral, o que nós vemos é que o que é trocado nas mercadorias e aquilo que dá seu valor de troca acaba não sendo apenas o trabalho que é sedimentado nelas. Então, uma mercadoria acaba sendo mais cara ou mais barata e ela agrega valores para ser trocada de tal maneira que nós percebemos nela um adensamento de significações de valores que trafegam pela sociedade, de modo a podermos falar que uma mercadoria cultural ela é determinada essencialmente não por valor de uso, mas por valor de troca, mas num outro sentido, que não esse especificável como tempo de trabalho social médio para produzi-la, pelo fato de que está em jogo os valores que também trafegam em outras mercadorias, mas como eu falei, no caso da mercadoria cultural é quase que exclusivo, que é o quê? Juventude, status, masculinidade, feminilidade, revolta, romantismo e uma série de outros valores, família, paz, felicidade, enfim, vários valores trafegam pelas mercadorias culturais e esses valores constituem algo que é esse valor de troca. E eu gosto de falar desse valor de troca a partir da ideia de valor de representação. Porque esse valor de representação significa
que as obras estão ali porque elas representam outras coisas, de tal maneira que o valor de troca significa propriamente o fato de que a mercadoria representa um trabalho que foi necessário para fazê-la. Ora, quando nós falamos que alguém consome um sanduíche do McDonald's, muito em função desse American Way of Life, desse modo americano de viver, nós estamos dizendo que este produto representa este modo americano de viver, essa alegria, esse colorido, essa efusividade, essa dimensão industrializada perfeita. E todo mundo que viajou acaba percebendo que é algo que, aliás, que o próprio McDonald's faz propaganda, de que em todo lugar do mundo o gosto é praticamente o mesmo, é idêntico, você até assusta. A gente sai daqui, você sempre comeu o seu McDonald's ali na Savassi. E, de repente, você viaja, vai para Holanda e passa no McDonald's, está com fome, não tem tempo de comer um queijo muito famoso ali na esquina, vai lá e entra no McDonald's para comer. Você se assusta com a semelhança absurda do quanto que o McDonald's, o sanduíche, é o mesmíssimo sabor. Pois bem, esse processo de integração global, essa percepção de integração de todas as pessoas pelo mundo, esta potência de impregnar uma mesma produção para todo mundo, isso é absorvido no próprio sanduíche. Quer dizer, tem algo da ordem ideativa, pensada, que se sedimenta, se incorpora, ela se imiscui lá no âmbito da materialidade do objeto. Agora, isso no caso do McDonald's, do sanduíche, que tem um valor de uso específico. Agora, no caso de uma música dessa que toca no rádio, o que nós temos aqui, o que é absorvido ali é praticamente apenas valores sociais. Porque o valor muito abstrato, mais genérico de divertimento, é muito pouco especificável em virtude do modo com que nós acabamos sendo solicitados a determinar mais o que significa propriamente esta mercadoria. E é muito do que nós vamos falar hoje. Nós vamos tentar especificar como tais valores trafegam pelas obras, seu significado, o que é, digamos assim, mobilizado no âmbito da produção de cada uma dessas obras, para que elas tenham essa possibilidade de trafegar valores e, portanto, tenham acrescido cada vez mais o seu valor de troca. Agora expandido no conceito filosófico mais geral de valor de representação. Essa fórmula não é de Adorno e Horkheimer, é minha. Eu estou usando-a para traduzir complexos de coisas que estão envolvidas aqui, porque lá no texto do Adorno e do Horkheimer, a expressão que é usada sempre é valor de troca. Mas o quanto que eles mobilizam de conceitos para falar do que as mercadorias culturais agregam para elas serem vendidas, nos leva a dizer que se trata de um valor de representação. O consumo de tais mercadorias somente foi possível em uma sociedade marcada pela extrema individualização, ou seja, a assim chamada sociedade de massa, cada vez mais distante dos vínculos simbólicos determinantes tanto da consciência de pertencimento a uma classe socioeconômica, quanto também a uma comunidade ou povo. Esse consumo de mercadorias que fogem a essa relação estrita entre quem produz e quem consome, existe um horizonte em que essas imagens, músicas, essas cenas fílmicas, os filmes em geral e tudo mais, isso se insere em um complexo social em que as pessoas estão desenraizadas substancialmente, quer dizer, não totalmente, mas de forma bastante essencial, forte, do complexo valorativo simbólico tradicional de sua comunidade, que pode ser assambarcado com o conceito de povo. A sociedade massa retira de cena o valor do conceito povo como sendo daquela comunidade que gravita ao redor de determinados valores simbólicos que, na sua maior parte, têm origem religiosa, mas também de tradição política, de tradição moral, de festividades, de ritualidades, das mais variadas espécies, etc. Então, o consumo generalizado de imagens, ele somente faz sentido para indivíduos isolados, que é exatamente a ideia de sociedade de massa.
Ser massa significa ser uma sociedade atomizada. Porque massa significa, normalmente, a nossa percepção é essa, de uma amálgama de coisas, não é isso? Quando a gente faz, por exemplo, a massa de concreto, nós misturamos diversos ingredientes para formar uma totalidade na qual a gente não distingue cada uma das coisas que compõem esta massa. Basicamente é isso que é uma sociedade de massa. Uma sociedade em que os indivíduos estão pulverizados, que é o que a gente chama de átomos sociais. Cada vez mais, ao longo do desdobramento e desenvolvimento, eu gosto de usar essas duas palavras para o capitalismo, porque ele apenas não se desenvolve, mas ele se desdobra, quer dizer, a partir de um determinado princípio, que é da propriedade privada dos meios de produção, nós temos diversas consequências que são extraídas dele e que acabam configurando todo um horizonte social. Então há um desdobramento, por um lado, desses princípios, de determinados princípios, e também um desenvolvimento em direção a alguma forma específica de constituição da sociedade. Então, o capitalismo acabou se desdobrando e desenvolvendo rumo a uma atomização, dispersão radical dos indivíduos que constituem. Adorno diz que, se existe uma lei universal do capitalismo tardio, ou seja, do capitalismo do século XX em diante, é da extrema particularização, da extrema atomização. O que conecta todas as pessoas é o fato de que elas não se conectam por meio de valores simbólicos mais substantivos, sendo cada pessoa determinada muito mais pela sua autoconcepção como indivíduo, como alguém que sabe de si, tem seus gostos, suas preferências, etc., e muito menos pelo seu pertencimento a uma classe, a um partido político, a uma igreja, e etc., etc., etc. Esse pertencimento a um complexo simbólico prévio que determina, pelo vínculo de tradição, quem a pessoa é, essa sociedade, que é a sociedade tradicional, cede lugar a uma sociedade de massa. E a sociedade tradicional foi essencialmente uma sociedade de classe também, como foi o caso no feudalismo, que é uma sociedade de classe. Você tem a classe dos senhores feudais, dos nobres, temos a classe dos servos, e também a classe dos trabalhadores autônomos, os burgueses, que viviam nos burgos ao redor dos castelos, e que vendiam pequenas mercadorias, faziam determinados produtos que não eram propriamente vinculados à terra, favorecendo o senhor feudal. Então nós tínhamos classes bem determinadas, e essas classes pautavam tradições ao longo do tempo. Em vez de uma sociedade tradicional fundada em classes, vemos a emergência e consolidação de uma sociedade de massa. Enquanto para a primeira temos uma cultura de classe, agora temos uma cultura de massa, que é a expressão usual para aquilo que Adorno e Horkheimer designam como indústria cultural. Mas então vamos por partes. Nós tínhamos uma sociedade de classe mesmo nos primórdios do capitalismo. O capitalismo inicial é contrastado por Adorno precisamente com essa expressão de capitalismo tardio. O capitalismo inicial, grosso modo, até o início do século XX, era pautado essencialmente por uma sociedade de classe. Aquele que detinha os meios de produção se determinava por, de alguma maneira, princípios, valores que norteavam uma conduta, uma percepção de mundo, tal que aquilo que era usufruído pela pessoa no âmbito estético, ou seja, quais são as obras artísticas, estéticas que eram consumidas por grandes banqueiros, grandes empresários, etc. Era um tipo de produção que refletia, digamos assim, o refinamento do gosto daquelas pessoas, que revelava pertencimento a uma determinada classe. E os trabalhadores, os operários, consumiam um determinado tipo de arte que também era reveladora da sua classe, da sua situação socioeconômica. Então, para uma sociedade de classe, nós tínhamos uma cultura de classe, ou seja, em que aquilo que era usufruído em termos estéticos, artísticos, dizia respeito ao modo como as pessoas já viviam tradicionalmente no horizonte da sua família, do seu extrato socioeconômico, etc. O interessante do século XX, ou seja, do capitalismo tardio, é que, ao longo do tempo, a gente percebeu que um banqueiro perfeitamente
pode gostar do mesmo tipo de música que o seu office boy. Por quê? Porque tendencialmente a nossa sociedade ela é pulverizada, ela é atomizada. As pessoas passam a não se definir muito mais em termos de seus valores espirituais, culturais, estéticos, estéticos tanto em termos de obras quanto também de seu vestuário, essas coisas todas, não muito por esse posicionamento social, por esse standing cultural previamente estabelecido pela tradição, por seus valores econômicos, etc. E sim por uma espécie de self-made man, uma concepção de que eu me faço por mim mesmo, e independente da minha classe, eu vou gostar daquele tipo de música. Então é perfeitamente possível que um banqueiro ou de um grande empresário curta uma música de, digamos, Chitãozinho Chororó, tanto quanto o empregado que menos ganha na firma dele. E sem nenhum problema, não tem muita contradição nisso. Porque nós vivemos numa sociedade atomizada, precisamente porque há esse desligamento de valores prévios que pré-determinam que tipo de coisa eu vou gostar, que tipo de atitude eu vou ter, que tipo de gostos eu vou ter, etc. Isso era muito pouco crível no horizonte, por exemplo, de 1915, 20, 30, em que não faria o menor sentido a gente pensar que um grande empresário, no horizonte de uma família que herda grandes empresas, grandes indústrias, gostasse de uma produção cultural igual à do seu empregado, do seu office boy, daquele que faz a faxina da empresa, da indústria. Hoje isso é possível, porque o que pauta propriamente a autoconcepção não é a classe, não é a situação, o extrato socioeconômico, e sim uma autoconcepção de individualidade desconectada desses lastros, vínculos, compromissos previamente estabelecidos. Então nós temos, então, passamos a ter uma cultura de massa. Por que é que Adorno usou, Adorno e Horkheimer, e também só o Adorno depois na sua produção autônoma, por que eles preferiam usar indústria cultural e não cultura de massa? Há várias explicações para isso, mas a que eles mesmos dão é que a expressão cultura de massa poderia dar a entender que se trata de uma cultura produzida pelas massas, que se origina do gosto delas, que tem seu fundamento na própria mobilidade, na própria concepção de mundo das massas. Ao passo que os autores querem enfatizar bastante que trata-se de uma indústria cultural, é uma música, é um cinema, é uma arte feita para as massas e não por elas. Por isso que eles quiseram mostrar que se trata de uma indústria da cultura e não uma cultura das massas. Agora, tem uma explicação no horizonte da própria semântica da língua alemã, que aqui a palavra Masse, que é a mesma coisa em português, só que com E no final, designa não de forma tão clara a sociedade de massa, tal como nós conceituamos, quanto em português, porque lá Masse tem muita significação de grupo, que é exatamente aquilo que a cultura de massa não é. Não é uma cultura de grupos que são articulados segundo valores tradicionais. De modo que ficou, digamos assim, pouco audível para os alemães a ideia de cultura de massa como de uma sociedade de massa. Então, como fica mais audível, mais claramente audível para nós no âmbito da língua portuguesa. Tem um texto muito famoso do Freud que é Massenpsychologie und Ich-Analyse. Massenpsychologie, a gente poderia traduzir psicologia das massas, mas não é o caso. Lá no texto dá para ver claramente que o sentido de Massenpsychologie é psicologia de grupos. Tanto é que ele vai usar dois fundamentais para falar dessa psicologia, não das massas, a psicologia do grupo, que é a igreja e o exército, que não tem nada do que nós chamamos de sociedade de massa, porque eles são, digamos assim, restos de sociedades tradicionais. Tanto a igreja quanto o exército são agrupados segundo valores coesos, a partir dos quais esses indivíduos se articulam, se concebem, se identificam a partir desse pertencimento ao grupo. Então, a palavra Masse, em alemão, não tem essa conotação tão imediata, tão clara quanto tem em português. E, portanto,
cultura de massa, para os autores, acabou não sendo tão boa assim, porque em alemão massa pode dizer grupo, e grupo não é propriamente aquilo que qualifica essa novo tipo de sociedade que emergiu no capitalismo tardio. A sociedade tradicional conhecia essencialmente duas formas de produção estética. A arte erudita, acadêmica, fundada na apreciação atenta e reflexiva, focalizando aspectos rigorosos de sua estruturação, que é o quê? Exemplos: a música de Beethoven, a música de Brahms, a pintura de Poussin, a pintura de Delacroix, ou seja, a literatura de Shakespeare, etc. Essa é a cultura da classe alta. É uma arte rigorosa, produzida segundo padrões reflexivos sofisticados e que demanda essencialmente uma atenção concentrada, ou seja, que não é percebida fazendo outras coisas. Quer dizer, ler um romance Shakespeare necessita uma atenção específica, como também ouvir um quarteto de Beethoven demanda uma atenção específica, etc. Isso por um lado. E a cultura popular, marcada pela elaboração lúdica de símbolos culturais diversos, como os históricos, religiosos, celebrações festivas, etc. A cultura popular no Brasil, por exemplo, pode ser falada como literatura de cordel, artesanato nordeste, canções populares do interior do Pará, etc. Nós temos culturas, no plural, que dizem respeito a estratos populares que produzem, a partir de si, essas formas culturais. Ela é popular porque é ligada precisamente à percepção de povo, ou seja, de uma orquestração social que vigora, que se erige a partir de princípios simbólicos que concatenam, que unificam todo este grupo, toda essa comunidade. Então nós temos uma cultura popular, significa uma cultura para o povo, que não é só para, é uma cultura do povo, que emerge do povo. Ao contrário de uma arte erudita, que não nasce do povo, ela é muito, essencialmente marcada pela ideia de gênio, pela ideia de alguém que produz a partir de conhecimento específico. Por isso que a expressão arte erudita ou arte acadêmica é boa, porque ela é marcada exatamente por conhecimentos rigorosos acerca dos procedimentos formais que vão resultar, por exemplo, numa nona sinfonia de Beethoven. A nona sinfonia de Beethoven não é, de forma nenhuma, uma cultura popular. Por quê? Porque está muito distante deste horizonte de produção lúdica de sons, tal como nós percebemos numa canção popular, tal lá no sudoeste da Baviera, né, do século XVII. A cultura de massa é um terceiro termo diferente tanto da arte erudita acadêmica, por um lado, e a cultura popular, por outro. A cultura de massa, ou indústria cultural, realiza uma síntese regressiva, ou seja, ela é empobrecedora da cultura popular e da arte erudita, prometendo uma elaboração lúdica de valores simbólicos, como a cultura popular, mas entregando apenas acomodação ao status quo e a formas padronizadas de percepção. Então a cultura de massa promete ser popular. Ela promete algo da cultura popular, que é este espaço do lúdico, dessa apropriação ficcional de determinadas simbologias, de determinados valores, num complexo ficcional em que vigoram leis próprias, que é próprio do lúdico. De modo que nós podemos falar que a música sertaneja, tal como é vendida hoje no Brasil e é estampada nessas listas de quais músicas fazem mais sucesso no Brasil, essa música sertaneja aí, Marília Mendonça, Zezé de Camargo e Luciano, etc., seria uma forma de apropriação pela indústria daquilo que outrora, ou ainda hoje se fala, como música caipira, ou seja, aquela que seria propriamente a cultura popular, cujos traços compositivos de alguma maneira ainda persistem, subsistem no âmbito dessa música sertaneja, mas são domesticados, assimilados, digeridos, metabolizados para dar origem a um outro tipo de produto, que é massificado, que é vendido aos milhões e que, digamos assim, se alastra por todo o corpo social e já não está mais ligado a uma determinada forma de cantar valores de um povo vinculado à simplicidade do povo do campo, essas coisas todas. Nós
vemos sendo agregado a este produto cultural outros valores, como de um romantismo quase pornográfico, uma série de outras coisas que distanciam o que nós vemos hoje, nessa top 10, né, nessas 10 músicas mais tocadas, que distancia essa produção daquelas que são cultura popular. Da arte erudita, a cultura de massa absorve diversos temas e características de composição estética, mobilizando uma grande habilidade e empenhos técnicos, cuja finalidade é de produzir um brilho, glamour, uma grandiosidade perceptível, seja cromática, sonora, cinematográfica, etc., para algo comum. Então, se da cultura popular a cultura de massa promete algo da ordem do lúdico, da arte ela retira a sofisticação técnica de produção. Mas a técnica na arte é substancialmente diferente da técnica na indústria cultural. Por quê? Na arte, a técnica é intrínseca à articulação dos elementos materiais que compõem a música, o filme, a pintura e etc. No caso da indústria cultural, a técnica se dá essencialmente no processo de articulação do glamour, do brilho, da grandiosidade técnica que envolve uma determinada produção. Então, muito do que satisfaz em uma música, no âmbito do consumo da cultura de massa, é o quanto é que toda a aparelhagem dos instrumentos, da reverberação e, enfim, de todo esse complexo industrializado dos estúdios, o que atrai muito é esse poder de articulação da instrumentalidade com que a música vai ser posta como algo que tem todo um brilho, uma efusividade que difere substancialmente, por exemplo, de um quarteto, 2 violinos, uma viola e um violoncelo no meio do palco tocando. Ali, o que é a técnica? A técnica ali vai ser propriamente o princípio de articulação das frases, a progressão harmônica, a interpretação da época em que a música foi tocada, no caso a técnica de reprodução, de interpretação da música, técnica ligada essencialmente ao material musical. As notas, a composição, o fraseado, o ritmo, que é impregnado, a pulsação da música, tudo ligado diretamente a este material sonoro musical. Ora, o que é a técnica quando nós vemos, por exemplo, uma apresentação, um palco, um show? Nós vemos claramente que raios lasers, canhões de luz ou canhões que são daqueles de fogos de artifício. Existe uma hipertécnica industrializada, caríssima, que mobiliza muito. Então, nós vemos alto-falantes com woofers com quase 2 metros de diâmetro. Significa que tudo é articulado segundo uma técnica altamente sofisticada, que faz com que tudo isso se distancie radicalmente do fato sonoro, da progressão harmônica. A progressão harmônica dessas músicas de massa, que são tocadas no rádio, é extremamente simples. Muitas vezes, essas músicas, você ouve 5, 6 músicas no rádio, uma depois da outra, e elas podem praticamente ser constituídas de 2 acordes. 1 e 5, 1 e 5, 1 e 5 do início até o final, ou 2, 5, 1, 2, 5, 1, 2, 5, 1, que é uma progressão muito usual, do início ao fim, sem mudar quase que nada. Trata-se de algo que, em termos de material musical sonoro stricto sensu, é aquilo que está no final dessa prancha. É comum. Mas o peso técnico do material, da equalização, enfim, de todo esse aparato tecnológico, isso é grande demais, é muito grande. E essa técnica de Isadora é tão sofisticada que ela chega a parecer com a técnica da arte. Porque o quanto que tem que ter de técnica para fazer um quarteto de Beethoven é absurdo. Mas também, se você vir o quanto precisa de técnica para fazer um filme de Steven Spielberg, veja a técnica de Steven Spielberg para fazer Jurassic Park. Enorme, extrema, fundamental.
de modo que essa crosta tecnológica impregna um material que, se for olhar aquilo que diz respeito à própria materialidade da coisa, pode ser essencialmente comum, ou seja, não ter nada que especificamente mobilize a nossa imaginação no âmbito literário, propriamente dito, cinematográfico, etc. Compare-se, já que a gente falou de cinema, para não ficar uma comparação muito, digamos assim, heterogênea, a gente pode comparar, por exemplo, um filme de Glauber Rocha, Deus, o Diabo na Terra do Sol, que é um filme fantástico, e pensar o que é a técnica de articulação dos elementos materiais fílmicos, cinematográficos ali, em contraste com um filme de Steven Spielberg como o de Jurassic Park. Você vai ver claramente o quanto é que a técnica, num filme como esse de Glauber Rocha, que é um cinema de arte, que não é indústria cultural, que não é cultura de massa, apesar de ser feito e ser distribuído aos milhares, porque é uma obra de arte reprodutível, ela não é cultura de massa, devido à lógica de sua articulação. Então, este filme de Glauber Rocha é propriamente arte porque a técnica diz respeito à própria articulação intrínseca das imagens para formar um tensionamento narrativo todo específico que dá a grandiosidade da obra. Ao passo que em Steven Spielberg e em outros autores, em outros filmes aí de Hollywood, o que nós temos é uma técnica do abrilhantamento de cenas e uma linearidade narrativa que é comum, que, digamos assim, diz respeito a uma espécie de retrato do cotidiano, explicitação de emoções vividas. Veja Jurassic Park, por exemplo. Trata-se de uma sucessão de imagens e de fantasias muito claramente legíveis a partir dessa nostalgia com o passado, de reviver dinossauros, essas coisas todas, a intriga entre o proprietário do parque e o trabalhador que se revoltou contra o baixo salário. Então é uma narrativa, digamos assim, simples. A ideia é simples, mas o quanto de técnica que não foi mobilizado para fazer um dinossauro ficar de pé na sua frente e ser convincente, quer dizer, de ter ser realista, mesmo sendo algo impossível de hoje em dia, mas é apresentado como sendo realista. Bom, a carga, o peso de técnica disso aí é muito grande. O subtítulo do capítulo da Dialética do Esclarecimento sobre a indústria cultural diz dela como uma mistificação, um engodo, um logro das massas. E isso é demonstrado com diversos argumentos. O primeiro deles diz respeito à justificativa da extrema padronização dos produtos culturais, bem como de seu baixo nível de elaboração formal, compositiva, reflexiva. Qual que é a explicação? Tais características estariam fundadas no gosto dos consumidores, pois se as pessoas não gostassem de tais obras, elas não seriam produzidas assim. Isso acontece muito. Eu vi uma entrevista, a vez do Ratinho, o Carlos Massa, em que se perguntou para ele: Ratinho, mas os seus produtos tendem a ser apelativos. Quer dizer, teve que se falar isso de forma bastante diplomática, claro, não se pode falar de forma muito clara, explícita. Olha, seus produtos têm um baixo nível assustador. Como você explica isso? Como você pode justificar um programa tão apelativo para emoções, para cenas grotescas? Ele coloca anões, aqui tem aqueles quadros de revelação de paternidade, tudo muito armado, mas que ao mesmo tempo provocam um dissabor muito grande pelo conflito de interesse entre as pessoas, coisas mesquinhas, até trazidas à tona como se fosse uma obscenidade radical, quer dizer, um baixo nível crasso. E aí se perguntou para ele: como você justifica isso? A resposta dele foi essa aí: se as pessoas não gostassem, eu não fazia. Eu só continuo fazendo meu programa porque as pessoas gostam. Aí ele disse: se você quer um programa de cultural elevado, passa telecurso no horário da nobre da televisão, passa programas educativos. Quer dizer, o Ratinho parece só conhecer dois tipos de produção cultural: a escolar e entretenimento de baixo nível. Ele parece
ser desprovido de um conceito. Qual? De uma arte com valor cultural elevado, uma arte formativa, que não é nem escolar, mas também não é entretenimento barato, apelativo, confuso, sem valor nenhum em termos culturais. Isso é muito típico. E aí, então, esse engodo das massas está muito aí, de mostrar às pessoas diversos tipos de produtos, vender para elas sistematicamente determinadas produções e, ao mesmo tempo, continuar mostrando a elas, dizendo que se continua se mostrando para elas é porque elas gostam. Significa o fundamento do baixo nível de diversos programas é o gosto das pessoas, é o gosto dos consumidores. Isto é ideológico. Por quê? Porque essa justificativa é ideológica, pois considera a atitude do público, o gosto, a disposição do público como espontânea, primeira, originária, enquanto, na verdade, cada indivíduo já sempre se insere em um complexo de vida, tanto de produção quanto de consumo, que o conduz a uma apreciação direcionada dos produtos. Não se trata de dizer que cada mercadoria produz um desejo específico por ela. Assim, que todo o sistema de produção acaba determinando o sistema das necessidades, da apreciação, dos gostos, constituindo um círculo de manipulação retroativa delas. Então, o sistema global de produção acaba induzindo o sistema de percepção das pessoas. Desde o berço, nós já somos inseridos na lógica de apreciação dessas mercadorias. Eu, há mais tempo, estava na casa de um amigo que tinha tido 2 filhos, um em sequência ao outro, e aí estavam os dois lá vendo, os 2 filhos, novinhos, vendo um DVD da Xuxa. E era realmente aquela coisa apelativa, de danças hipersensualizadas, etc. É uma hipersensualização hiperprecoce. Enfim, tudo uma espécie de festival de cores, tudo muito açucarado, tudo muito feito para ser consumido da instantaneidade perceptiva. E aí eu prestei atenção, porque eu nunca tinha prestado atenção, propriamente, como que era um DVD da Xuxa para os baixinhos. Nunca tinha entrado em contato com essa produção cultural assim, de forma tão imediata, tão clara. Assim. E aí enquanto eu estava conversando com meu amigo, eu fiquei prestando atenção nesse DVD de Xuxa para os baixinhos. Aí eu não resisti e falei para o meu amigo: é muito baixo nível, não é? Olha só para você ver que tipo de produção que é vendida, veiculada para as crianças. Desde as suas crianças mal conseguem falar, elas mal têm linguagem ainda para nomear aquilo ali como pessoa, mas já está vendo ela rebolar, já está vendo muito colorido, brilho, sons para todo lado, a ritmização enlouquecida, que atrai a corporeidade, etc. e tudo mais. Enfim, teci algumas críticas acerca do caráter banal, imediato, brilhante, multicolorido, etc, etc. Quase que hipnótico da coisa. Aí meu amigo falou: olha, ou é isso, ou elas não dão paz pra gente. E esse aí é o único DVD que faz com que essas crianças fiquem quietas e que fiquem em paz durante algum tempo em que a gente possa descansar um pouco, das demandas da casa, das próprias crianças e etc. e tudo mais. Só estou dando esse exemplo para mostrar o seguinte: se a gente já é inserido em um complexo de produção cultural que faz com que a gente já seja apresentado a todo um complexo de imagens, de sons, de movimentos, de valores corporais, de feminilidade, masculinidade, etc. Até antes de a gente começar a falar, como a gente pode evocar o fato que as pessoas veem a música que toca no rádio, assistem um programa do Ratinho, porque elas gostam. O gosto é um elemento primeiro? Pense.
Reflita. Mas não pense apenas na sua pessoa, em você. Pense na população de 200 milhões de pessoas que assistem maciçamente Rede Globo, SBT, ouve maciçamente rádio, streaming, de internet e uma série de outras coisas. Nós temos um sistema de produção que já nos acompanha desde a tenra idade. Antes de você aprender a falar, você já ouve músicas que vão nos inserir num complexo de valores estéticos, morais, religiosos, sexuais, familiares, etc. De modo que, depois de 20 anos vendo, consumindo, estando... Na verdade, é até fisicamente impossível a gente não estar em contato constante com essas músicas, porque, afinal de contas, você entra na antessala de um médico, tem essas músicas, você vai em outro lugar, numa festa, está tocando esse tipo de música também, você encontra, se você começar a namorar alguém, essa pessoa te leva para determinado tipo de produção, mesmo que você não queira, mas de qualquer forma você já é induzido a ser social em virtude do fato de que você também gosta dessas músicas. Então tem todo um complexo social que impregna as mentalidades desde muito cedo, de modo que é realmente altamente duvidoso que nós digamos essas músicas, esses programas, estes filmes passam muito, continuam e vendem, é porque as pessoas gostam. Isto é substancialmente ideológico, enganoso. O conceito de indústria cultural diz mais respeito a uma lógica geral de produção, distribuição e consumo de mercadorias culturais e menos a características formais específicas de cada obra. É um sistema. O conceito de indústria cultural, a partir dele, você não consegue fazer uma obra específica, digamos assim, como algo que vai seguir determinados princípios. É claro que cada obra vai ter, cada tipo de obra, como filme, música, etc., vai ter as suas leis de produção específicas. Mas o conceito geral, indústria cultural, ele diz menos respeito a essas normas específicas de fazer uma música sertaneja, um rock, ou um programa de auditório, etc., e diz mais respeito à lógica de apropriação das coisas. Isso tem diversas consequências, e uma das mais relevantes é o fato de nunca se consumir um produto específico em sua singularidade, e sim como representante de um complexo geral de valores que trafegam por diversas outras mercadorias em planos e formas diferentes de produção cultural. No consumo, nunca se ouve uma música apenas devido à sua característica sonora, concreta e singular, mas em virtude de modos de percepção de mundo já vivenciados e mobilizados nos filmes do cinema, nas novelas da TV, em livros de aventura, etc. A regra geral é: em cada produto se vende integralmente o sistema da indústria cultural. A indústria cultural é um sistema de totalização da cultura. Você não consome, você nunca diz com propriedade que você gosta dessa música sertaneja. Isso, desse ponto de vista filosófico crítico de Adorno e Horkheimer neste livro, esta frase é falsa. Ela é desprovida de conteúdo, de fundamentação suficiente. E por quê? Porque cada música sertaneja é apenas um modo de fazer com que você usufrua daquele valor de um sentimento country, uma nostalgia do campo, uma fuga da cidade grande e seus valores. Diz respeito a um romantismo da saudade, da traição e uma série de outras coisas que fazem com que a música seja mero exemplar de valores já difundidos. O fato de uma música fazer sucesso significa que ela se adequou bem a essa demanda de valores. Então eu costumo dizer o seguinte: cada música sertaneja deve ser tão sertaneja quanto você quer naquele momento em que você está ouvindo ela. A música, a materialidade sonora da música conta muito pouco. E como é que eu posso ter certeza ao falar isso? Não é assim, digamos,
em termos mais empíricos, digamos assim, né, mais psicológicos, é que rarissimamente, para não dizer nunca, as pessoas param para ouvir a música sertaneja e só ouvem lá e não faz mais nada. Que é aquilo que eu já falei de uma audição concentrada. Muito difícil alguém pegar uma música sertaneja de Marília Mendonça, por exemplo, ou Zezé de Camargo e Luciano, parar, pôr o fone de ouvido e ouvir e usufruir daquela música ela por ela mesma. Claro que acontece, sem dúvida. Deve ter muita gente aí que faça isso. Mas eu duvido que seja a regra. O que a gente pode dizer a partir dessa teoria que nós estamos apresentando aqui para vocês é que essas músicas serão ouvidas em situações de distração, fazendo outras coisas, ou namorando, ou dirigindo, ou trabalhando, estudando, etc. Fazendo qualquer outra coisa. Porque a música acaba sendo uma espécie de fundo musical para a existência. Como eu já falei em outros momentos, a música em geral, dessa que é consumida, não é foco de atenção específica. Porque a nossa demanda, hoje em dia, faz com que a música seja, por demais, pobre. Não é? Ela é pobre no sentido de insuficiente para as nossas demandas perceptivas. Então, um cinema, ou um show, um videoclipe, eles acabam dando mais substância, digamos assim, porque eles têm um poder de mobilização de nossos sentidos maior. Portanto, a música tornou-se uma coisa secundária em grande medida. Eu diria que as pessoas podem perfeitamente passar suas vidas inteiras sem nunca ter parado para ouvir só a música por ela mesma, especificamente. Porque é isso. A música não conta. Não se gosta da música. A música é apenas um veículo para outros valores. Na verdade, o que você quer é se sentir de um determinado jeito. Romântico, sexualizado, né? Uma sexualização como essas que a gente vê propriamente no funk, em que palavrões são ditos um atrás do outro, referências aos órgãos sexuais são ditos de forma muito pouco envergonhada, né? Para dizer o mínimo, né? De forma direta. Assim, a música é, na verdade, este momento em que valores são vivenciados. E isso explica muito o fato de que uma música é ouvida, daí a um mês, outras já vão ser ouvidas. Quer dizer, se esquece rapidamente uma determinada música, porque ela nunca foi ouvida. Ela deixa rapidamente ser ouvida porque ela nunca o foi. Porque, na verdade, o que se ouviu sempre foi a dimensão country, a dimensão família, a dimensão sexual, que é muito presente, ou a dimensão de apaziguamento, como a gente vê com aquelas músicas de atmosfera, né, como de Enya e tudo mais. Então nós temos todo um complexo de valores que atravessa cada uma das produções. Então, e assim, cada uma delas vende o sistema como um todo, está ali. De modo que cada uma delas acaba sendo uma espécie de porta de entrada para todas as outras. O prazer, tomado de forma bastante geral, pode ser considerado um momento de afirmação de si, da própria egoidade, tal como se figura na concepção do princípio de prazer de Freud. Tudo aquilo que nos dá prazer, como Jacan dizia, parece nos dar um favor, quer dizer, parece estar a nosso favor, parece nos afirmar. Afinal de contas, não é isso? Tudo aquilo que nos dá prazer parece, digamos assim, fomentar a nossa vida, fazer com que a vida seja mais vívida, tenha mais legitimidade, razão de ser. Uma vida sem prazeres parece um pouco legitimada, não é mesmo? Pois bem, na indústria cultural, porém, todo prazer está acompanhado de uma anulação da subjetividade, mas isso escapa substancialmente à perspectiva consciente. Enquanto se percebe satisfeito e realizado ao usufruir de uma torrente de elementos sonoros, cromáticos e emocionais, o indivíduo se torna cada vez mais empobrecido em sua capacidade crítica e reflexiva sobre seu objeto de prazer. E aí vem uma frase famosíssima desse texto: a glorificação do indivíduo é sua anulação como sujeito. Por quê? Ninguém nega que alguém, diante de um show de rock extasiante, com foguetes, com
mil malabarismos cromáticos, luminosos, aquela massa sonora saindo daqueles alto-falantes de 2 metros de diâmetro, esse complexo geral também, todo mundo se esbarrando, beijando e etc. Ninguém vai dizer que isso não dá prazer. É óbvio que dá. Existe prazer aí. O grande problema é o significado subjetivo deste prazer. Porque nesse momento de bombardeio da sensibilidade, da emotividade, toda a música do rádio é um bombardeio de sensações, de sentimentos, de emotividade, de narrativa, de ritmização corporal, etc. Um bombardeio. E isso parece ser gratificante para nós como indivíduos. Só que esse é o pulo do gato dessa teoria. Nós, como sujeitos, somos empobrecidos proporcionalmente a esta bajulação de nossa individuação, de nosso ser como indivíduo. Por quê? Quanto mais saturada a nossa percepção, quanto mais a nossa emotividade é excitada, estimulada, como nós vemos, por exemplo, nesses programas de auditório, que tem brigas entre uma coisa e outra, como é o caso, por exemplo, nesses reality shows, em que existe um máximo de ódio e um máximo de amor, como essa última expressão é do Boninho, que dirige o espetáculo lá. Então, essa distensão máxima entre os opostos, né, entre extremos amigos, extremos inimigos, amizade sincera e traição por outro lado, quer dizer, esses extremos emocionais, essa descarga emotiva, essa massa sonora que chega até nós pelas músicas, não apenas nos shows, mas a própria música que sai do rádio também é uma enxurrada de elementos sonoros, desde o tum, 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 o mais grave até o mais agudo, ou seja, esse espectro sonoro inteiro é saturado de dados, né, de elementos, enfim, tudo isso aí parece ser uma gratificação incessante para a nossa individualidade, para o nosso eu. Só que essa massa tanto mais nos dispensa da reflexão sobre o que esse prazer significa. Tanto menos essa reflexão é necessária. Tanto menos a nossa construção do sentido da obra é necessária. Então, quando você ouve um quarteto de Beethoven, quando você ouve uma sinfonia de Brahms, uma sonata de piano de Brahms, você precisa de uma atividade laboral para usufruir dessas peças. Você precisa ouvir 1, 2, 3 vezes, para você ir concatenando aos poucos cada uma das frases, ir ligando os elementos melódicos, harmônicos, até que você entenda a articulação global dessas peças. Porque no início elas são secas, sem graça, sem vida. Para que elas te deem prazer, é necessário que você dê algo de si. E no final das contas, o prazer com essas músicas diz mais respeito à sua atividade de reflexividade, de atenção, de discernimento dos elementos compositivos, do que a própria materialidade da música. Ou seja, a música parece que é um momento em que você é chamado a participar da constituição do sentido dessa obra e ter prazer com essa atividade reflexiva. O exato extremo oposto dessas músicas do rádio, desses shows pirotécnicos sensacionais, efusivos, extasiantes. Porque lá, a sua reflexividade, esse trabalho que é um pouco compositivo. Quando você ouve um quarteto de Beethoven, você precisa compor o quarteto junto. Por incrível que pareça. Porque você precisa juntar as peças ali, precisa articular. E, aliás, cada audição ela vai te revelar aspectos diferentes de uma determinada progressão harmônica, de um fraseado, etc. Ou seja, você compõe um pouco a música de Beethoven ao ouvi-la. Ao passo que, diante de um show extasiante, pirotécnico, que explode fogos de artifício, canhões de luz são despejados sobre a própria plateia, etc. Todo mundo é, aliás, muitas vezes estimulado a mostrar seu celular para fazer parte desse complexo geral catártico da multidão, fazer parte desse movimento global massificado. É porque o homem de massa quer ser massa, né? O indivíduo de massa ele gosta de ser massa, ele gosta de se diluir na massa. Então, é como se ali naquele momento que está todo mundo mostrando o celular para o artista,
É como se cada um fosse uma espécie de microartista para o artista. E, portanto, se dilui nessa massa de pessoas que são desindividualizadas no exato momento em que tem essa descarga prazerosa de todas essas emoções. É precisamente por isso que a glorificação do indivíduo é a sua anulação como sujeito. E quanto mais essa massa de prazeres o afeta, menos ele é chamado a ter um gozo com a sua atitude reflexiva em relação ao produto que lhe dá prazer. Uma das críticas frequentemente dirigidas a Adorno é de ele considerar os consumidores da indústria cultural como absolutamente passivos, apenas receptáculo das mensagens midiáticas. Vocês mesmas e vocês mesmos podem ter pensado algo dessa natureza aqui na minha própria fala, no modo como estou apresentando essa teoria do Adorno. E você pode ter pensado isso. Nossa, então parece que todo mundo é uma espécie de zumbi, né, que não faz nada e que o tempo todo está sendo bombardeado com determinada carga de emotividade, de sensibilidade, de sensações, essas coisas todas. E todo mundo é uma espécie de zumbi na mão da indústria cultural todo poderosa que manipula a mentalidade de todo mundo. Não é bem esse o caso, não. O texto da dialética dá uma resposta. Os indivíduos são sistematicamente interpelados a uma atividade, só que mecânica, baseada em associações ligeiras, frenéticas, de modo que quanto mais eles se percebem ativos, mais se tornam passivos ao complexo de valores que trafegam pelos produtos. Então não é que as pessoas sejam totalmente passivas, não. Longe disso, na verdade, elas são instigadas a muita atividade. E o complexo geral da internet, das plataformas digitais, mostra claramente isso. A indústria cultural convive muito bem com o chamamento de participação das pessoas. Houve 300 milhões de votos para a eliminação dessa Carol Conká e do BBB. Várias pessoas estão participando o tempo todo aí de determinadas enquetes, etc. E mesmo quando se vê um filme. Não sei se alguém mais velho já te falou, mas a minha mãe falou para mim uma vez: eu não entendo filme. Eu achei estranho. Como assim não entendo filme? Tem como alguém não entender filme? Cinema? Filme de cinema? Tem. Tem porque os filmes articulam mensagens em uma rapidez, em uma volatilidade que é alheia à mentalidade, à percepção, à intelectualidade das pessoas que viviam em sociedades mais tradicionais, como foi o caso da minha mãe. E foi com uma espécie de alegria que eu li neste texto aí da Dialética do Esclarecimento, Indústria Cultural, ele falando assim, tem produtos para todo tipo de consumidor, até para a dona de casa que não entende filmes. Eu falei, realmente não é exclusividade da minha mãe. Ou seja, as gerações anteriores, de fato, não estavam muito preparadas para o complexo imagético do cinema, dos filmes em geral. Nós já estávamos, né? Eu já estava, você já estava, porque a gente já nasce vendo filmes. Então a codificação das imagens, o entrelaçamento das ações, do enredo, essas coisas todas, já nos é familiar desde o início. Então, portanto, nós já estamos preparados. Nós passamos por uma espécie de ritual de iniciação, de leitura dessas imagens. Mas não creia que isso digamos assim, natural. Longe disso. De modo que os consumidores de indústria cultural são muito ativos, extremamente ativos. Só que é uma atividade mecânica, de vinculação entre imagens. O modelo fundamental para essa atividade passiva é o do videogamer, pelo fato de que ele é instado a reflexos hiperrápidos, de articulação de imagens, né, de movimento, de volante, de mouse, de tiro, etc. e tudo mais, de orquestração de forças dentro de um determinado cenário, essas coisas todas. E quanto mais a pessoa é instada a essas articulações, menos ela sente necessidade de pensar por que ela gosta daquilo ali. A intelectualidade, a reflexividade, o caráter intelectual é inteiro absorvido e negado
neste plano dessa hiperatividade. Então as pessoas não são totalmente passivas, não. Na verdade, em grande parte, elas são sempre ativas. E em virtude disso é que elas se tornam passivas, em um outro sentido. Esse, da dimensão reflexiva acerca do que nos produtos mobiliza o nosso prazer. O exemplo talvez mais claro do caráter ilusório do prazer massificado é o da pornografia. Ao mesmo tempo em que promete uma libertação sexual, uma realização consumada de um prazer livre dos entraves da moral tradicional, a pornografia faz o desejo gravitar ao redor de símbolos máximos, grandiloquentes, cuja evidência é proporcional ao obscurecimento da singularidade, das contradições e da negatividade do desejo individual. A pornografia sempre foi tomada como índice de que, afinal de contas, existe liberação sexual. Em várias conversas a gente sempre percebe isso. Nós podemos dizer, por exemplo, a nossa sociedade atual é regida por repressão sexual. Esta fala pode ser contrariada por diversos exemplos, como, por exemplo, o fato de que as pessoas que namoram têm atividades sexuais sem pudor, sem entraves morais. Mas um outro exemplo para negar o fato de que nós temos repressão sexual na nossa sociedade é a pornografia. Porque, afinal de contas, como se falar de repressão sexual em uma sociedade em que você pode comprar ou até simplesmente ver pela internet, ou também já há muito tempo observar, ver imagens de corpos nus, de relações sexuais explícitas, órgãos sexuais mostrados em toda a sua eloquência e visibilidade máximas. Isso, a pornografia, não é índice de liberdade sexual? A resposta é não. Ao mesmo tempo em que vende uma imagem sexual, a indústria compra o desejo e sua razão de ser. Quer dizer, a pornografia ela vende uma imagem e ao mesmo tempo absorve o desejo. Ela coloca em cena, em evidência, corpos e seres hiper atraentes, e, portanto, ela vende essa exponenciação, essa evidência radical de quem é gostoso, de quem é hipersensual, e ao mesmo tempo ela absorve o desejo das pessoas. Ela vende a imagem do sexo e compra o desejo, retirando das pessoas a singularidade do seu próprio desejo. E isso é repressivo. Como diz Adorno, quanto mais pornografia, menos sexo. E isto em dois sentidos primordiais. A imagem sexual tende a substituir a prática concreta e, devido à sua grandiosidade fotocinematográfica, deprecia, rebaixa os objetos sexuais irreais, desprovidos que são do glamour que a técnica da cultura industrializada possui e exerce de forma cada vez mais aperfeiçoada. Então, no âmbito, é claro que a pornografia, em diversos contextos, pode ser o estímulo para a prática sexual. Muitos casais usam filmes pornográficos, etc., para as suas relações, por exemplo, em hotéis, mesmo dentro de casa e tudo mais. Quer dizer, a pornografia em vários momentos pode ser este tempero, essa excitação para atos concretos. Mas o que nós estamos falando aqui é de um sentido social global. O que significa o consumo massificado aos milhões de imagens sexuais? Bom, e aí essa ideia de quanto mais pornografia, menos sexo, tem essa dupla significação. Quanto mais a pornografia é acessível, quanto mais ela é fácil, quanto mais ela é eloquente e satisfatória no complexo geral de sua grandiosidade técnica, mais ela é um bom substituto para a prática sexual concreta. Quer dizer, porque na pornografia nós nos desvencilhamos de muitas das ilusões, dos complexos negativos, das decepções que nós temos na nossa relação sexual concreta. Porque a relação sexual concreta com a outra pessoa ela atravessa uma série de negatividades. A possibilidade de recusa, o fato de as pessoas quererem de um jeito, você querer de outra, descompasso entre as fantasias, um modo de ser, a expectativa emocional que gravita ao redor do ato sexual em si. Uma série de outras coisas que tornam a sexualidade extremamente complicada, difícil, extenuosa, dá trabalho, em suma. E a pornografia retira tudo isso.
Ela é uma espécie de pasteurização generalizada da sexualidade. E isso é interessante falar porque, quando a gente fala pornografia é índice de liberdade sexual, enfim, a gente esquece um detalhe, que é o quê? Que a pornografia é imagem de sexo e não é sexo. Claro que a pornografia pode normalmente ser acompanhada da masturbação, mas nós estamos falando da sexualidade, digamos assim, nessa vinculação com o corpo alheio. E a sexualidade para além do âmbito onanista, da vinculação, do fechamento dos indivíduos entre si, que já Freud, antes de 1900, já dizia ser índice de algum tipo de neurose, que é o fato de que a masturbação tem seu lugar na vida sexual das pessoas. Mas, prolongando-se indefinidamente, ou seja, perpetuando-se, é índice de empobrecimento psicoemocional. De modo que, então, quanto maior a facilitação da pornografia, ou seja, quanto mais evidência do sexual, menos sexo. Essa é a ideia. Agora, a segunda parte também é muito interessante, que é o fato de que as mulheres, vamos por assim, né, vamos vincular só as mulheres agora, só para dar um exemplo. Então, assim, quanto mais extasiantemente gostosas são as mulheres na pornografia, mais a relação concreta com as mulheres, aliás, mesmo aquelas que estão lá representadas com todo o glamour nas cenas televisivas e fotográficas, essas coisas todas, mais essa relação tende a ser depreciada, ela tende a ser vista como empobrecida. As mulheres hipersexualizadas, pornograficizadas, elas tendem a ser hipermulheres, né? Supermulheres, colocando na sombra aquilo que é propriamente a mulher na sua dimensão concreta, real. E é muito difícil, dado o poder da imagem, que os frequentadores, homens frequentadores de pornografia, se darem conta do quanto é que as mulheres reais acabam sendo preteridas em virtude da grandiosidade da imagem pornográfica. Como as imagens nos afetam em um plano de nossa subjetividade, que não é o do racional, reflexivo, conceitual, etc. A frequentação da pornografia tende a fazer isso, a colocar na sombra a realidade concreta. Outro argumento forte quanto ao caráter ilusório do prazer prometido pela indústria cultural, que a indústria cultural é uma mistificação, um engodo das massas. E aí eu estou falando de formas com que o prazer, em vez de, como eu falei antes, ser uma afirmação de si, acaba sendo uma anulação de si. Então, há vários exemplos. Outro argumento é a satisfação de se perceber como tendo sempre inúmeras possibilidades de escolha. Desde a invenção do rádio, passando pelo advento da TV a cabo, até a multiplicação infinita de sites e portais de internet, cada consumidor se vê diante de opções que tendem ao infinito. A lógica a que as subjetividades estão submetidas, entretanto, é a de se satisfazer com a própria manipulação lúdica de todas as coisas como signos, imagens, cartazes e anunciar produtos das mais variadas espécies, mas submetidos à mesma lógica de apropriação imediata, imagética. De forma análoga à pornografia, quanto maior a certeza de liberdade de escolha, menor sua realidade substantiva. Então, um lugar em que nós somos colocados como consumidores é o de nos percebermos como sendo livres para escolher. Só que, no limite, a única coisa que você consome é essa percepção de ser livre para escolher qualquer coisa. Nós passamos pelos diversos produtos, nós andamos, por exemplo, por lojas de shopping, e muito do nosso prazer é precisamente o de não comprar. E isso é um prazer que os shoppings nos dão. De nós, por assim dizer, dizemos não, 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 sim. E ali, como se nós estivéssemos vendo luta de gladiadores romanos, nós fizéssemos aquele sinal de negatividade, né, de morte, morte, morte para as lojas, e uma a gente salva. E aí a gente vai lá e compra. Então essa ritualística estendida para milhões, dezenas, centenas de milhões de pessoas faz o sistema funcionar. Cada pessoa vai sempre se sentir uma espécie de micro-rei, o tempo todo recusando, aceitando, aceitando parcialmente, etc. Cada um dos produtos. E no final das contas, ser consumidor é isso. É ter este prazer de se perceber como uma espécie de micro-rei, micro-rainha, a todo momento escolhendo. E o consumo
significa propriamente isso. Ou seja, a gente se contenta com a manipulação das imagens. Da mesma maneira que redes sociais podem significar, de forma análoga à pornografia, que quanto mais pornografia, menos sexo, quanto mais socialidade do âmbito das redes, menos amigos. Pelo fato de que tudo parece acabar se resolver em imagens, mensagens, memes, postagens e mensagens curtas, stickers e etc. Quer dizer, tudo parece se traduzir em outro plano, que é o da facilitação do jogo com os signos. O interessante é que os indivíduos acabam sendo reduzidos a este nervo de possibilidades de manuseio das coisas e não se engaja com nada. Todas as coisas parecem ser indiferentes, porque nada é usufruído em si por si. Tudo se dá neste complexo geral em que o grande prazer é poder escolher. Poder frequentar aqui, ali, passar 5 minutos nesse canal, passar 5 minutos no outro, etc. Tudo mais. No final das contas, depois de atravessar todo esse complexo de vida, essa opção de vida, desse modo de existência em que nada parece valer por si, tudo é usufruído como imagem, como possibilidade lúdica de troca de signos, cartazes, imagens, bombardeio de sensações que parecem me retirar como sujeito daquilo que efetivamente constitui o prazer da coisa e tudo mais, vem a surpresa. Qual surpresa? O mundo é tão vazio, né? As coisas parecem fazer pouco sentido. Afinal de contas, o que significa esse empenho em viver? Não é? Parece haver uma espécie de esvaziamento do sentido da existência, não parece, não? Ora, afinal de contas, todos os prazeres estão esvaziados da sua substância subjetiva, reflexiva, de engajamento com a substância valorativa das coisas. E isso, como eu falei, desde o berço. Não é desde ontem, nem mês passado, não. É desde o berço. Quando você chega com 20 anos, 30, 40, 50, você já atravessou um complexo de vida em que o tempo todo os momentos de prazer eram, grande parte, esvaziados de sua substância valorativa em e por si. Não assusta em nada o fato que se trata de uma vida que acaba sendo vista como pouco substantiva, com pouca substância. Tudo isso não significa que a cultura de massa seja pura positividade e negligencie a dor e o sofrimento. Quando estes são mostrados, porém, são objeto de catarse, ou seja, de descarga intensa de sentimentos, de modo a gerar um alívio e a consequente manutenção do mesmo estado de coisas. Então isso é uma contraparte, da mesma maneira que eu falei que nós não somos puramente passivos perante a indústria cultural. Por outro lado, também, a indústria cultural não é pura positividade, não. Mostra muito sofrimento, só que uma descarga de sentimentos muito forte, para gerar um alívio em relação a essa mesma descarga, a esse mesmo complexo negativo, que é o da pobreza. Quando um Luciano Huck, por exemplo, faz aqueles programas, na verdade, faz aqueles quadros dentro de um programa, em que ele vai num lixão, escolhe uma pessoa, retira ela dali, dando uma casa para ela morar, isso é um ritual catártico, porque nós ali estamos cara a cara, face a face, com a extrema pobreza, a anulação do ser humano, a desumanidade em sentido mais próprio. Você já andou no lixão? Você já sentiu o chorume que tem lá? Você já viu o quanto que aquilo ali é desumano? Pois é, aquilo ali é mostrado para você, com toda a força imagética. Ora, ele vai lá e retira essa pessoa. E isso é catártico. Porque, afinal de contas, você ele tem essa descarga de emotividade vinculada a essa desumanização dessa pessoa e apazigua a sua percepção de que, afinal de contas, você não fazia nada em relação a isso. Isso é catártico. Toda a negatividade, como a violência urbana, as guerras, os desastres automobilísticos, as catástrofes climáticas, etc., toda essa negatividade é apresentada em doses homeopáticas, para que o consumidor se sinta satisfeito em seu desejo de saber da realidade do mundo,
tomar parte delas, estar a par de, e assim desculpar-se por sua inércia política. Toda indústria cultural é um ritual catártico. A pornografia também é catarse. Ela é catarse porque ela dá aquela descarga da relação com a imagem sexual e tem como consequência o fato de que as pessoas, afinal de contas, não vão precisar imediatamente dessa travessia lenta, duvidosa, difícil, com a negatividade do desejo e do corpo do outro. Mas ela faz essa catarse da negatividade do mundo também, que é o fato de que, afinal de contas, quanto mais você vê notícias sobre guerra, sobre infortúnio, tanto menos você parece se mover por uma culpa de não fazer nada relativo a isso, porque, afinal de contas, você já está sabendo, você está a par, você toma parte dessa negatividade do mundo ao ter doses homeopáticas de sua negatividade. Então é uma espécie de drops de realidade, que fazem com que a gente se sinta apaziguado em relação à nossa culpa de, afinal de contas, a gente não fazer nada relativo à negatividade do mundo normalmente. A figura da catarse, tomada de empréstimo da teoria de Aristóteles sobre a tragédia, por outro lado, não se aplica apenas a esta negatividade homeopática, mas também aos signos de felicidade, que é uma aplicação muito interessante, porque até então a ideia de catarse era relativa a algo ruim, mas tem interessante esse uso da catarse relativo a algo bom. Ou seja, a gente pode ficar aliviado relativo a algo que é bom. Como? A indústria cultural sempre contará com um resto de bom senso por parte dos consumidores, que não se identificam de forma plena com a bem-aventurança dos heróis e protagonistas de seriados. Dada a facilidade de se imiscuir neste mundo feliz e grandioso, os consumidores tendem a se contentar com esta pseudo-realização, renunciando ao engajamento real e concreto para seu alcance na realidade política. Então, os signos de felicidade, de bem-aventurança, de realização pessoal que nós vemos, por exemplo, nas novelas e nos seriados, essas coisas todas, produzem uma catarse da felicidade, ou seja, uma catarse de algo bom. Como? O fato de que, afinal de contas, pelo fato de essa descarga ser intensa, mas ao mesmo tempo nós sabemos, nós temos esse bom senso, nós temos esse senso de realidade, de que nós não vamos ser como aquele ricaço da novela, aquele dono de gado, etc. Nós não seremos super-homens nem Mulher Maravilha. Vamos, então, deixar o usufruto do que é efetivamente bom na vida para esses momentos. Quais? Esses, das imagens, dessa frequentação do brilho técnico, dessas imagens tecnicamente abrilhantadas, fazendo com que, então, a gente tenha uma espécie de descarga, de alívio desse nosso desejo de ser feliz, em termos concretos, ou seja, mediante o engajamento político em causas que favoreçam o bem comum e etc. E essa última fala nos conecta com a última prancha aqui da minha apresentação. Para finalizar, podemos concluir que todo o espetáculo grandioso apresentado sistematicamente pela indústria cultural consiste em um múltiplo ritual de conformismo político, induzindo em cada indivíduo a concepção de um prazer circunscrito ao tráfico imagético entre pessoa e tela, entre sentidos e superfícies, entre corpo e estímulo externo, retirando de cena o prazer da travessia concreta da negatividade do mundo para transformá-lo de acordo com uma percepção politicamente engajada e progressista do bem comum. A indústria cultural é uma escola de conformismo político, de reacionarismo, de conservadorismo, porque, como diz Zygmunt Bauman, o prazer do consumo ele é individualista, ele é individualizante, porque ele tende a ser pautado por uma lógica em que eu consumo alguma coisa, tenho prazer com a coisa e acaba aí. A implicação de outras pessoas, mesmo que aconteça na socialidade ao redor, por exemplo, de um bar, de uma cerveja, etc., essa implicação ela é, digamos assim,
pouco substantiva em termos reflexivos, críticos. Ela se dá no âmbito dessa positividade da empiria, do modo como nós efetivamente curtimos a vida instantaneamente, de modo que a gente pode dizer que mesmo 5 amigos curtindo um papo em um bar ao redor da mesa, cada um tem em conjunto prazeres individuais desse consumo dessa cerveja, porque afinal de contas eles estão ali usufruindo uma espécie de ideia que eles fazem de si como indivíduos e, por assim dizer, externamente estão compartilhando. Só que nesse caso ainda existe essa socialidade, digamos assim, empírica. Só que no caso do consumo televisivo, informático, de cinema, né, das imagens, essas coisas todas, nem isso tem. O que nós temos realmente isso que eu falei aqui. A relação entre corpo e estímulo, entre dedo e tela que é tocada, entre mim e a imagem da mulher hiper gostosa na minha frente. Significa que o circuito de sujeito, prazer e coisa se exaure nessa relação polarizada, nesse tráfego de mão única, em um certo sentido, mas de mão dupla no sentido de ter esse vínculo, né, do que é mostrado para mim, mas de qualquer forma o circuito se exaure aí. Diferente da arte em sentido estrito, pelo fato de que a arte, mesmo usufruída singularmente por uma pessoa, evoca um complexo imagético, nessa atitude crítico-reflexiva, que faz com que a gente nunca seja apenas a gente mesmo ao julgar as obras de arte. Porque no complexo imagético de um filme como de Glauber Rocha, nós somos mobilizados a pensar o conjunto da sociedade de forma crítica. O outro parece tomar parte deste prazer, mesmo que não seja enunciado. Ao passo que em um show, cada pessoa é um indivíduo que goza por si, mesmo estando relando do lado, né, com uma outra pessoa que está do lado dela, efusivamente gritando relativo à mesma música. Então, mesmo em conjunto, as pessoas têm um prazer individual. Na arte, mesmo sozinhas, elas têm um prazer que envolve, invoca, chama a participação do outro, da sociedade, em todo o seu complexo vivencial. Leia um livro de Machado de Assis, leia um livro de Guimarães Rosa, de Dostoiévski, veja um filme de Glauber Rocha, você vai ver o quanto é que o prazer ali é substancialmente alargado. E aqui, já que nós estamos falando de estética, não custa invocar a ideia do Kant de um prazer desinteressado e que é universal sem conceito. A apreciação sendo universal, mesmo que o meu juízo seja da ordem da particularidade de minha enunciação, porque ele contém algo da ordem de uma universalidade, mesmo que eu faça o juízo da obra por mim mesmo, na minha individualidade. O contrário se dá no âmbito da indústria cultural, em que, mesmo em conjunto, as pessoas têm um prazer individualista, não só individual. Muita coisa, claro, ficou sem falar, relativo a essa indústria cultural em Adorno e Horkheimer. Mas, de qualquer forma, eu creio que foi possível para a gente aqui ver princípios e elementos nucleares que estão presentes lá no texto e que são capazes de fazer com que a gente entenda a articulação conceitual dos outros elementos, dos outros argumentos, dos outros princípios que são mobilizados pelos autores, como, por exemplo, relativo à apropriação do trágico pela indústria cultural, o princípio da propaganda como sendo nuclear para a indústria cultural, uma série de outros elementos do estilo da indústria cultural que são importantes para entender um complexo mobilizado em termos de imagens pela cultura de massa ou indústria cultural. Bom, eu falei o tempo todo, vocês me perguntaram, então, vocês anotaram alguma questão? Vocês têm alguma questão? Aí eu convido vocês a ler o texto da indústria cultural, da dialética do esclarecimento, que traz
diversas reflexões muito úteis para a gente entender o complexo imagético no qual nós vivemos hoje. Claro que no tempo em que esse livro foi escrito, em 1944, 47, a realidade da indústria cultural era muito precária. Estava ainda se desenvolvendo, a indústria cinematográfica dos Estados Unidos ainda era inicial, mas os princípios que são mobilizados pelos autores me parecem ainda bastante atuais e válidos para entender a realidade nossa aí de seriados e da internet, de vídeos nos portais e etc. Obrigado e até a próxima.